السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Acho que podemos começar com as nossas aulas, né? Apesar que o número é um número muito reduzido, mas atenção, se alguém ligou o microfone, peço para desligar, por favor. Se alguém ligou o microfone, peço para desligar, desativar, melhor assim, desativar. Jazakallah khair. Sem roubarmos muito tempo, inshallah ta'ala, com a ajuda do nosso Criador, vamos começar com as nossas aulas, mas sendo a aula específica de hoje, apesar que tivemos algumas restrições por causa da oscilação da internet na semana passada, para aqueles que estiveram presentes, acho que acompanharam tudo isso, mas foi triste, na verdade, nem terminamos com a aula, mas na semana passada nós falamos aí Babul Khawf Mina Shirk. E nós já falamos, já discutimos em volta disso, e alguns irmãos até estiveram cá presentes, tiveram oportunidade de acompanhar, como nós dissemos que na aula passada nós discutimos sobre Babul Khawf Mina Shirk, e nós já trouxemos a divisão do shirk, o que é shirk, em poucas palavras, ou recapitulando aquilo que discutimos na aula passada. Quando nós falamos de shirk, estamos a falar aqui de politeísmo, isto é, além de politeísmo, podemos traduzir em várias formas para a pessoa atender. Aliás, atender aquilo que são as demandas de shirk, ou advertimento que aborda aqui sobre o shirk, podemos entender como também atribuir parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, associar Allah subhanahu wa ta'ala com as suas criaturas. Então, por isso que na língua árabe depende do conteúdo, ou onde nós queremos empregar a palavra. Por isso que em algum momento nós trouxemos muito mais o significado sobre aquilo que nós estamos a tratar, porque se formos a traduzir palavra por palavra, aí podemos entrar
numa abordagem muito elevada e em algum momento podemos não entender. Em poucas palavras, a shirk subdivide-se em duas partes, que é o shirk maior e assim como o shirk menor. Nós já discutimos em volta disso na semana passada. E quando se trata de shirk maior, aqui todos os ulamãs estão unânimes que este shirk automaticamente a pessoa aí lhe tira da religião islâmica. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, através desse versículo, diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que jamais Allah subhanahu wa ta'ala, ou em verdade Allah subhanahu wa ta'ala, não perdoará a quem lhe atribui parceiro, mas sim pode perdoar qualquer pecado que seja. Mas também já falei isto na semana passada, que nós não podemos se deixar levar, porque a gente cometer outros pecados, porque Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar ou irá me perdoar. É sabido que Allah é misericordioso, não há dúvidas. Allah é misericordioso, mas se nós não podemos cometer aí pecados, pensando nisso, que Allah irá me perdoar. O que nós podemos fazer é evitar de tudo ou fazer de tudo para que a gente não cometa aí o pecado. Deixa eu só recapitular, por favor. Estou a recapitular aquilo que nós discutimos na semana passada ou na aula passada. Também falamos do shirk menor, aquilo que o nosso querido professor amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, dizendo: "Akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar", que o que eu tenho medo para vós ou para convosco é o shirk menor. Vejam só que o profeta aqui não falou do shirk maior, mas sim falou do shirk menor. E o shirk menor nós podemos entender como aí a demonstração de alguma coisa. Isto acontece em algumas pessoas. Nós sabemos ou já aprendemos que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos recompensar segundo as nossas intenções. Isso é sabido. Innama al-a'malu bin-niyat. Que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos recompensar segundo as nossas intenções. E nós sabemos que se a gente, vejam só esse hadith aqui, em volta disso, que o nosso querido nos ensina, que ele tem medo para com seu umat, para com seu povo, que é o shirk menor. E este shirk menor, que é a riya. O profeta aí nos ensina, por isso que diz aí, fasu'ila anhum faqala ar-riya, que os seus companheiros lhe perguntaram sobre este shirk menor. Então, traduzindo para fazer esclarecer ou as pessoas entender o que é este shirk menor, que é a riya. A riya é praticar algo mostrando nas pessoas. Por exemplo, se eu pratico o salat para mostrar ou demonstrar às pessoas que eu sou crente, aí é que é riya. Se eu dou caridade às pessoas, mostrando que eu sou empresário, tenho posse para tal, isto é riya. Isto é tudo, toda ação, de uma forma resumida, toda ação que a pessoa pratica para mostrar às pessoas, não para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, podemos entender que é riya. Se você pratica uma ação e quer mostrar à sua comunidade, seu povo, a seus familiares, seus irmãos muçulmanos, saiba que você não ganhará nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é chamado de riya. Também, para sustentar isso, no hadith aqui, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nos ensina dizendo:
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. A pessoa que perder a vida, enquanto essa pessoa não faz pedido, súplica para com Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa é uma das pessoas do fogo infernal. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste nisso. Qualquer pessoa que faz súplica, que faz pedido, prece, e esta prece ou esta súplica não é direcionada para com Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa tem que saber que é uma das pessoas do fogo infernal. E isto pedimos a Allah que nos afaste nisso. E nós, até depois do intervalo, íamos discutir sobre o último hadith. Nós falamos que íamos discutir sobre este último hadith, que o nosso querido aqui, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos ensina, dizendo: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu. Minuto só. Eu estou a ver que tem alguns irmãos aí que estão a mandar mensagem. Então, o hadith nos ensina que quem terá o encontro para com Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto essa pessoa não lhe atribuiu parceiro, não associou, esta pessoa não era politeísta, então essa pessoa é uma das pessoas do paraíso. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda o paraíso. Então, aí nos ensina: quem não for idólatra, não for politeísta, em outras palavras, não associar a Allah subhanahu wa ta'ala, não atribuir parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa é uma das pessoas do paraíso. Então, quem também ir ao encontro para com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto pratica do Jahannam, ou do fogo infernal. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste, porque todos nós sacrificamos, praticamos boas ações para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém que não quer o paraíso aqui, todos nós queremos o paraíso. E hoje, mas antes disso, gostaria de pedir aqui, meus amados irmãos e irmãs, para aquela pessoa que quer sustentar alguma coisa, pode sustentar em relação a este tema. Também, quem tiver dúvidas, estamos abertos e juntos vamos esclarecer, inshallah ta'ala. Mas o objetivo central aqui deste tema que discutimos na aula passada, que trata aqui sobre Babul Khawf min ash-shirk, que aqui este capítulo que trata sobre o medo de shirk. Atenção, capítulo que trata sobre o medo de shirk. Então, um dos objetivos centrais aqui é de muito mais esclarecer sobre o shirk. E também, a partir daí, podemos também explorar vários objetivos dentro disso. Podemos explorar vários objetivos dentro disso, que
advertir sobre o shirk, afastar-se do shirk, também entender sobre o shirk, e a partir do tema nós podemos explorar aí vários objetivos para podermos entender. E temos que saber que o shirk é uma das práticas que não nos leva a lugar nenhum. Isto é para aquela pessoa que é crente. E sempre temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste sobre, enquanto essa pessoa é mushrik, e todas essas ações são nulas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, há um irmão que diz que a voz não chega bem, mas eu já estou quase 92. Hein? Já estou quase 92. Não sei se até então a voz não chega bem. Sim, mas tem um irmão aí que está a pedir para partilhar a tela. Não sei se todos não conseguem ver. Eu já fiz de tudo aqui para poder partilhar a tela. Não sei se os irmãos não conseguem ver isto. Quer ficar aqui sentado? Mas cadê? Tentar ver. Quando wana muno bakazi saendo kuore ngasakanzi kwa muno. Atenção, tem um irmão ou uma irmã, acho que é uma irmã, que ativou aí o microfone. Peço para desativar, por favor. Jazakallah khair. Então, eu pedi aos irmãos que quem quer contribuir alguma coisa, por favor. Se tem um irmão que quer contribuir, tem dúvidas sobre a aula passada, pode contribuir, pelo menos 5 minutos. Depois vamos passar para a próxima aula. Assalamu alaikum, Ustad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu tenho duas questões. A primeira, gostava de pedir ao Estado que pudesse dar exemplos práticos dos dois tipos de shirk que falamos na aula passada. E a segunda questão, gostava de entender esse último hadith que acabamos de ver. O tipo de shirk que está a se referir aqui é tipo, mesmo o pequeno, se a pessoa praticar o pequeno shirk também não entrará no paraíso. Gostava de saber isso. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bem, como disse o irmão, exemplo de shirk, como eu disse que logo a priori, que shirk subdivide-se em duas partes a saber. Quais são essas duas partes? Temos a primeira parte, que é a shirk al-akbar, que é o shirk maior, ou em outras palavras, shirk grande. E este shirk maior é de unânime em todos os ulamãs que a pessoa praticante deste shirk não é muçulmano. Está fora do Islã. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, que adora ídolos. Na casa dele, põe lá ídolos e adora aqueles ídolos. Quando se quer sair de casa, por exemplo, tem que pedir
eu tenho que fazer prostração para aquele ídolo, pedido da viagem, ou negócio, ou sua vida, ou emprego. Essa pessoa está no shirk. Além de ídolos, há pessoas que vão às vezes nas montanhas. Além de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala ir à mesquita, vão nas montanhas, pedem lá nas montanhas pedindo gênios. Normalmente nas montanhas, aquelas pessoas que vão lá, frequentam lá, sabem que o pedido lá é de gênios. Até tem alguns nomes que são direcionados àqueles gênios que são jinnes, né? Outras palavras, jinnes, aí a pessoa está a cometer shirk. Ou tem um determinado curandeiro que ele acha que esse curandeiro que está a lhe beneficiar. Se você quer alguma coisa, tem que ir ao curandeiro fazer isso. Há vários tipos de shirk que nós podemos encontrar. Há pessoas que têm coisas, mesmo nas casas dele, panelas, coisas, cobras de shirk, que em algum momento fazem pedido aí a essas coisas, automaticamente essa pessoa está no shirk. E este tipo de shirk, nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Por isso que nós já falamos quase na shirk que chama de injustiça, porque Allah que criou a nós, além de agradecermos ou direcionarmos nossos pedidos, nossas súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala, aí direcionamos aos curandeiros, a ídolos, montanhas, estátuas e muito mais. Então, esses são exemplos de prática de shirk. Há vários tipos. Mesmo existem pessoas que adoram mensageiros. Até em algum momento chamam do mensageiro como se fosse Deus. Ou quando direcionam as suas súplicas, seus pedidos, direcionam a um mensageiro X, ou um mensageiro específico. Aí também é shirk. Você está a cometer shirk. Porque quando você pede, faz súplica a um mensageiro, este mensageiro é mensageiro de Allah. É uma das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma criatura pura de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro que é diferente conosco, porque Allah escolheu a ele para nos fazer chegar a mensagem. Se você pede a ele ou direciona sua súplica a ele, automaticamente está a cometer shirk. Este também é um dos exemplos de shirk maior. Atenção, em relação ao shirk menor, shirk menor, aqui todos os ulamás estão unânimes que a pessoa continua muçulmana, mas é pecadora. Atenção, a pessoa continua muçulmana, mas é pecadora. O medo que nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem aqui para com este povo é de que a partir desse shirk menor, você automaticamente pode cometer o shirk maior. Imagina, posso dar um exemplo claro quando alguém, por exemplo, eu estou aflito. Nesse dia estou aflito, não tenho nada de comer em casa, cruzo com o irmão, me dá uns 50 meticais. Por exemplo, uns 50 meticais. E eu chego, ou 100 meticais. Chego ali no mercado, faço alguma compra, chego em casa, ele cometeu o shirk, cometeu o pecado. Mas sim, se não fosse Allah, em seguida o irmão fulano, não tem problema. Atenção. Também
Não tem problema já. O problema de pessoas qual é? Pode? A pessoa não tem participação. Mas já muitos não tem problema de entrada. Tá vendo? A visão na grama é aí. Não sei, né? Ainda não começou. Está admitindo você? Já conseguiu a coisa, né? Não, mudei o número. Aquela parte que aparecia bem. Aí no convidado. Liga Shirk. Está claro?
Meus irmãos, vamos sair em intervalo agora, tempo de intervalo. Pedimos a Allah que melhore a nossa rede, pedimos a Allah que melhore a nossa rede. É tempo de intervalo, estão livres agora. Jazakallah khair. Vamos dar continuidade, inshallah, daqui a 5 minutos. Shukran.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos dar continuidade com a nossa aula, inshallah ta'ala. Não sei se o irmão entendeu sobre a sua dúvida. Como eu disse, em poucas palavras, o shirk maior tira a pessoa do Islã. O shirk menor não tira a pessoa do Islã, mas sim essa pessoa é pecadora. E você fazendo algo para mostrar às pessoas, automaticamente você a sua ação é nula perante Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje vamos falar ou vamos discutir aqui em volta deste tema, ou deste, melhor assim, deste capítulo. Este capítulo trata aqui sobre Babu Du'a'i ila Shahadati La ilaha illallah. Este capítulo trata aqui sobre o chamamento. Que tipo de chamamento é este? É o chamamento para a Shahada La ilaha illallah. Que quando nós falamos de Shahada, estamos a referir aqui, todos nós sabemos o que é Shahada, que é testemunhar que não existe nenhum merecedor fora de adoração, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou não existe outra divindade fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este capítulo aqui vai nos fazer entender, vai nos fazer compreender que tipo de ação que um muçulmano pode dar, ou que tipo de ação que nós podemos proceder logo a priori. Que tipo de ação que nós estamos a enfrentar este problema como de sempre. Em relação ao hadith, o último hadith diz: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Isso quem se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. O encontro aqui não está a se referir no tempo atual, mas sim depois da morte. Isto, atenção, depois da morte da pessoa,
quando você ir ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala, ou quem se encontrar, em outras palavras, quem se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, sem lhe atribuir parceiro, sem associar Allah. O shirk aqui, nós já falamos sobre o shirk, trouxemos alguns exemplos. Ídolos, há pessoas que adoram ídolos, curanderismo, montanhas e muito mais, ou fazem súplicas, ou direcionam suas súplicas para os mensageiros e profetas. Essas pessoas são mushrik. Então, se você, no dia de Qiyamah, ou depois da sua morte, em outras palavras, se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, quando você não associou Allah, não fez prática do shirk, como esses exemplos que eu dei. Tem vários exemplos, atenção, tem vários exemplos. Então, se você se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto você não praticou shirk, então Allah, pela misericórdia de Allah, você entrará no paraíso. Você estará no Jannat, inshallah ta'ala. Depois, no fim diz, e quem se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto era mushrik, praticava este shirk, então essa pessoa estará no fogo infernal. O hadith significa isto. Não sei se fiz esclarecer ao irmão aí, porque disse que entendeu, só faltava o último hadith. Jazakallah khair. Em seguida, como eu disse, vamos discutir aqui sobre este capítulo. O que está a tratar este capítulo? Este capítulo aqui trata sobre o chamamento. Em outras palavras, o evangelho, a dawa, convidar as pessoas. Então, quem convida as pessoas? Quem chama as pessoas? Quem evangeliza as pessoas? Então, aqui trata-se sobre o que o kalima la ilaha illallah. Então, em outras palavras, o capítulo que trata sobre o chamamento ou sobre o evangelho de quem? De a shahada la ilaha illallah. Falamos que ter o tawhid verdadeiro é uma das pessoas do Jannah. Já falamos do shirk. Agora vamos falar sobre o chamamento de a shahada. Qual é esse shahada? La ilaha illallah. Por que eu falo isso? Você sabe que tem várias religiões, vários grupos que chamam as pessoas. Mas será que esses grupos chamam as pessoas para a shahada la ilaha illallah? Claro que a resposta será não. Voltei a ativar aí o vídeo, mas se cair, não sei se não vai cair, mas inshallah não vai cair. Como eu estava a dizer que todos nós sabemos que tem vários grupos. A pergunta é, será que todos esses grupos chamam as pessoas para a shahada la ilaha illallah? Claro que a resposta será não. A resposta será não. Então, qual é o melhor evangelho? Qual é o melhor chamamento? O melhor chamamento é o quê? Chamar as pessoas para a shahada la ilaha illallah. O kalima la ilaha illallah. Este é o melhor chamamento. Eu repito, todos nós sabemos que no tempo atual, mesmo no tempo arcaico, as pessoas, ou tem vários grupos que chamam as pessoas para Deus. Atualmente, mesmo aqui na cidade de Maputo, dentro do Chapa, às vezes entram pessoas que dizem que estão a evangelizar as pessoas.
estão a chamar as pessoas. Mas até esses grupos, além de chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala, em algum momento chamam para Jesus Cristo. Tem vários grupos. Será que essas pessoas, ou este evangelho, ou este chamamento, é um chamamento que a pessoa terá um fruto verdadeiro perante Allah subhanahu wa ta'ala, um ganho, com a recompensa verdadeira perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então, este capítulo aqui está a nos ensinar que este é o melhor chamamento. Qual é este chamamento? Qual é este chamamento? Repito que é chamar as pessoas, evangelizar as pessoas para Shahada La ilaha illallah, ou Kalima La ilaha illallah. E nós já falamos várias vezes meus queridos irmãos, eu desativei aí o vídeo, só vou usar o microfone. A rede sempre está a oscilar, a oscilação da internet. É triste, não sei como é que nós vamos superar isso. É triste, na verdade. Eu estava a dizer aqui que estamos a discutir aqui em volta deste capítulo. E este Shahada, meus irmãos, principalmente a palavra aqui, o Kalima, vulgo, Kalima La ilaha illallah, eu disse, subdivide-se em duas partes a saber. Quais são essas duas partes? Que é a negação e a afirmação. Atenção, a negação e a afirmação. Tu ou você nega que não há nenhuma divindade. Não há nenhuma divindade. Então, qual é a melhor? Ou a quem merece adoração? Só Allah subhanahu wa ta'ala. Ou somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é o melhor chamamento. Você chama as pessoas, ou chama a sociedade, para as pessoas aceitarem, acreditarem que não há nenhuma divindade que mereça adoração fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala é que merece adoração. Esse é o direito. É direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para concretizarmos isso,
Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina aqui através do seu versículo, diz: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Atenção, nós temos este versículo. Acho que todos conseguem ver, hein? Hein? Ok. Jazakallah khair. Nós temos este versículo para com quer dizermos este chamamento. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina aqui através do seu versículo, diz: normalmente é sabido quando aqui o verbo está no imperativo, é muito mais direcionado ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso professor, nosso muallim. Ele diz: "Qul hadhihi sabili", ou ya Muhammad diz. Nós podemos entender assim: "Oh, ya Muhammad diz, qul hadhihi sabili", este é meu caminho. Este é meu caminho. Qual é este caminho? Atenção, qual é este caminho? Aí, em frente do versículo, nos ensina: Ad'u ila Allah, que este caminho que é referido aqui, chama as pessoas para o quê? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Atenção, qual é este caminho? É o chamamento, o evangelho. Para quê? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida do versículo tem uma condição, aqui é uma condição, ala basira, é uma condição, por favor, temos que entender, é uma condição, ala basira, com o conhecimento. Nós sabemos que basira normalmente refere-se à vista, mas basira aqui está através do versículo, está nos ensinar, e aqui está a tratar sobre o conhecimento. Por que eu falo que aqui é uma condição? Eu já falei logo quando estava a explicar sobre o capítulo, que tem vários grupos que chamam as pessoas, ou evangelizam as pessoas para várias divindades, vários deuses. Porque em algum momento falta de conhecimento. E esta falta de conhecimento, mesmo dentre nós muçulmanos, acontece isso. Mesmo nós muçulmanos, em algum momento, acontece isso. E este conhecimento, aqui não precisamos que a pessoa seja um grande alim, um grande mufti, mas conhecimento básico, cujo este conhecimento básico pode nos levar a seguirmos um bom caminho. Estamos juntos? Estamos juntos? Será que todos conseguem me ouvir? Caros irmãos? Estamos juntos? Jazakallah khair. Eu estava a dizer que esta condição de conhecimento é muito importante. Eu um dia assisti um vídeo de uma pessoa que ele estava a dizer, em conversa com o sobrinho a perguntar: "Ô tio, por que você
deixou de ser muçulmano e proclamou o cristianismo. E ele disse que ele deixou o Islã porque leu o Alcorão, e este Alcorão eu entendi muito bem. Por que eu entendi? Vi que Nabi Isa, alayhi salam, foi recordado várias vezes no Corão, quase 25 vezes do que o Muhammad. Então, se ele for recordado várias vezes no Alcorão, então ele é muito importante, é por isso que eu deixei de ser muçulmano. Vejam só esta filosofia que ele trouxe, que ele deixou de ser muçulmano porque Nabi Isa foi recordado várias vezes no Alcorão do que o Muhammad. Por que que aconteceu isso? Em algum momento, falta de conhecimento, por causa da ignorância. Ou tem conhecimento, mas quer desviar as pessoas. Existem pessoas assim. Existem pessoas não muçulmanas, entendem muito bem o Islã, mas querem desviar as pessoas. Mas ele não trouxe e não investigou. Tem vários versículos. Além disso, o nome de Muhammad, vejam só, por exemplo, o exemplo deste versículo diz Qul. O Qul aqui volta para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além disso, se for recordado várias vezes o Nabi Isa, é de fazer entender às pessoas que este mensageiro que vocês direcionam vossas súplicas para ele, ele não passa de um mensageiro de Allah. E eles esqueceram que tem outros versículos. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Allah chama de kufr aquelas pessoas que dizem que Allah é o Messias. Quem é este Messias? Messias que é o filho de Maryam, que é o Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Então, estava a dar este exemplo que em algum momento falta de conhecimento acontece isso. Eu também vou dar um exemplo. Allah Shahid, um dia estava num grupo de pessoas, sem querer tirar o mérito, um grupo de jamaat, e ele deu exemplo. Ele disse que, veja só, as pessoas dizem que Jesus Cristo é filho de Deus. Eles estão enganados, essas pessoas estão enganadas. Todos nós somos filhos de Deus. Ele quis esclarecer as pessoas, mas automaticamente cometeu o erro. Ele disse que todos nós somos filhos de Deus. Mas enquanto Allah subhanahu wa ta'ala responde isto, no Surat al-Ikhlas, diz: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Essa parte, lam yalid wa lam yulad, que Allah subhanahu wa ta'ala não gerou e não foi gerado, não nasceu e não foi nascido. Isto é, simplesmente criou. Então, isto tudo é na base do conhecimento. Então, aí, através desse versículo que nós trouxemos aqui, faz-nos entender que é este caminho que nós podemos chamar as pessoas, podemos evangelizar as pessoas, precisamos do conhecimento básico para fazer chegar às pessoas. Por isso que no fim do versículo, apesar que não vem, diz Ana wa man ittaba'ani, que eu e aqueles que me seguem. O mesmo versículo, em frente do versículo, diz Ana wa man ittaba'ani, eu e aqueles que me seguem. Então, se nós somos seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, queremos evangelizar as pessoas para um bom caminho, para Allah subhanahu wa ta'ala, aí precisamos do conhecimento. Este conhecimento, primeiro, conhecermos Allah subhanahu wa ta'ala. O conhecer aqui, não estou a falar de ver como alguns falam, que eles são descrentes, que querem algo palpável, algo que eles conseguem ver, mas sim acreditar no oculto, que Allah subhanahu wa ta'ala existe e tem
algumas evidências que nós próprios sentimos através do nosso organismo ou naquilo que nós vivemos dia após dia. Sim, quero ver aqui algumas intervenções. Ok? Então, a resumo disso, precisamos do conhecimento básico para chamarmos as pessoas. E o melhor chamamento, como eu disse, é chamar as pessoas para a shahada. Qual é essa shahada? La ilaha illallah, que é o kalima aqui, la ilaha illallah. Isto é muito importante. Será que há alguma dúvida aqui, irmãos e irmãs? Podemos avançar? Podemos avançar, irmãos e irmãs? Ok. Bem, em seguida, através do hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ele nos ensina أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال Então, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou o Mu'adh ibn Jabal ila Yaman, então, o que ele disse? Fala, innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab, que irás ao encontro daqueles que são ahlul kitab. Quais são esses ahlul kitab? Isto é muito importante. Primeiro, quando se fala de ahlul kitab, atenção, são aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, melhor assim, povos e povos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou livro para eles através de mensageiros. São aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala enviou livros sagrados para eles através de mensageiros. E os livros mais vulgares que todos nós sabemos, temos, por exemplo, a Zabur, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para Daud alayhi salam, wa atayna Daud a Zabur, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a Zabur para Daud alayhi salam. Então, é um dos livros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para um certo povo através de um mensageiro. Temos também Suhuf Ibrahim wa Musa, temos Suhuf Ibrahim wa Musa. Temos também brochuras de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Também, apesar que vem aí Ibrahim wa Musa, também temos a Taurat, ou a Taurá, que é Torá. Este Torá que foi enviado para Musa alayhi salam. Já temos aí 3 livros. Primeiro, a Zabur. Em seguida, temos brochuras do Ibrahim alayhi salatu wassalam. Também temos Torá, que foi enviado para Musa alayhi salam. Em seguida, temos Al-Injil, que é o Evangelho, vulgo a Bíblia, mas quando se fala de Al-Injil, podemos traduzir como o Evangelho, que foi enviado para Isa alayhi salam. E por último, Al-Furqan, que é Al-Quran, que foi enviado para o nosso querido amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, aí temos
esses livros, que são os livros mais vulgares. Então, quando se fala de Ahlul Kitab, innaka ta'ati qawman min Ahlul Kitab, que tu irás para um determinado povo, que esse povo que é um povo que foi revelado um livro para eles. Isto faz-nos entender que não é um povo qualquer. Atenção, faz-nos entender que não é um povo qualquer, é um povo dotado aqui de conhecimento. Em outras palavras, sim, eu estava a ver que estamos em aula, tem nossos irmãos que enviam mensagem. Aqui nos faz entender que o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh bin Jabal ila Yaman, que vulgo agora, ou no tempo atual, chamado de Etiópia, Yaman, que é chamado de Yemen, que é chamado de Yemen, que está no meio do Oriente, está lá no continente asiático, todos nós sabemos, e atualmente eles estão em guerra, já assistimos várias vezes. Então, lá em Yemen, até em algum momento na história, diz que Aslul Arab é Yemen, que a origem dos árabes é Yaman, ou Yemen. E desculpa, eu falei de Etiópia, mas foi um erro. É sabido que Yemen está lá no continente asiático, é um país árabe. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou este Mu'adh para este povo, um povo dotado de conhecimento. Quando se fala de que innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab, que ele tem que se preparar, tem que saber que vai se lidar com pessoas que têm conhecimento, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, livro para com este povo através de mensageiro. E então, qual é a primeira mensagem a direcionar para com este povo? Aqui nos faz entender qual é a primeira mensagem que o profeta disse a Mu'adh para direcionar este povo. Ele diz: فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Vejam só, seja a primeira palavra algo a direcionar, ou em primeiro lugar, seja a mensagem, qual é essa mensagem, ou qual é esta palavra, que é a Shahada La ilaha illallah. Vejam só que isto também nos ensina que se nós queremos fazer chegar a mensagem, temos que começar por esclarecer, fazer entender as pessoas sobre La ilaha illallah. Então, aqui o hadith faz-nos entender que, em primeiro lugar, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh ila Yaman, então, sendo as primeiras palavras ou a mensagem que será direcionada, esta mensagem será direcionada para este povo. Qual é esta mensagem? Que é, em primeiro lugar, aqui, Kalima la ilaha illallah. E nós também, quando queremos fazer da'wa, nos faz entender que temos que esclarecer o que é la ilaha illallah, para as pessoas entenderem, para as pessoas acatarem e, além de entender, aceitar e acreditar o que é a Shahada la ilaha illallah. وفي الرواية
Noutra narração diz que ila ayuwahidullah, que essas pessoas sejam aquelas pessoas que, em primeiro aqui, atenção, noutra narração faz-nos entender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que essas pessoas, para tornar único Allah subhanahu wa ta'ala, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o profeta sabia que lá existem algumas pessoas que não têm esta crença. Por isso que no princípio do Islã, o profeta sempre dizia: Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quem proclamar essas pessoas, aliás, quem proclamar essas palavras, quem pronunciar essas palavras, qual ou quais são, que aí é este kalima, que é a melhor palavra, que é la ilaha illallah. Não sei se estamos juntos. Ok, temos 3 minutos. Será? Temos mais 7 minutos? Sim. 3 minutos não, temos mais 7 minutos, hein? Jazakallah khair pela recordação, irmãos. É muito bom assim, porque terão outra aula. Em seguida, depois de acreditar, atenção, em seguida, em frente do hadith, depois de as pessoas acreditar, mas primeiro é aceitar e acreditar. Neste kalima, ou nesta palavra que é la ilaha illallah, em seguida o que o profeta diz? فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, se eles obedecerem, aceitar nisto, então فَعِلِمُهُمْ, ou então em seguida lhes ensina أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Depois deles obedecerem, aceitar, então aqui lhes ensina o quê? أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Que depois deles obedecerem, aceitar, acreditar no kalima aqui la ilaha illallah, então lhes ensina que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório 5 salates. Isto é, 5 salates fi kulli yawmin wa layla. Aí podemos entender que quando se fala de fi kulli yawmin wa apesar de que vale a pena hoje cair, mas conseguimos entrar de novo. Mas eu estava a dizer que atenção, aqui estamos a falar depois deles obedecerem, aceitarem, acreditarem.
Ok? Em seguida, eles ensinaram a prática de 5 orações, que de dia e assim como de noite. Mas aí podemos entender que o intervalo entre de dia e noite temos aí 24 horas. Então, eu pôr em prática 5 orações diariamente, ou todos os dias, em outras palavras. Depois da pessoa aceitar, acreditar no Shahada, em seguida, aí nos ensina que temos aí 5 orações diariamente que nós temos que pôr em prática a partir de Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Maghrib, Al-Isha. Então, é da nossa obrigação de nós pormos em prática nas 5 orações. Em seguida, nos restam quantos minutos, caros irmãos? Nos restam quantos minutos? Quantos minutos nos faltam aí? Estamos juntos? Estão a ver todos? Ok, 3 minutos. Tá bom, não tem problemas. Em seguida diz: فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Em seguida diz: se eles obedecerem, primeiro temos a Shahada, se eles aceitarem, o tempo já nos fugiu. O tempo já nos vamos dar continuidade, inshallah, na próxima aula. Não terminamos com esse hadith. Primeiro temos a Shahada. O profeta ensinou aqui, depois de ir para Yemen, que é um país árabe, e lá em Yemen tinha as pessoas, essas pessoas eram dotadas de conhecimento, porque eram pessoas de Ahlul Kitab, pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou livro para eles através de mensageiro. Em seguida temos a oração, depois temos a Sadaqa, que é caridade, e terminamos por aí. Vamos dar continuidade na próxima aula, inshallah. O tempo já terminou e pedimos a Allah que melhore a nossa internet. Pedimos a Allah que melhore a nossa internet. E acho que eu vou ter que usar outra rede, além da rede que estou a usar agora. Vou tentar experimentar outra rede na próxima aula, inshallah, para poder melhorar cada vez mais. Eu fico assim, triste por causa dessa oscilação da internet. Eu fico muito triste por causa da oscilação